O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Uma edição da década de 70 do Dicionário Aurélio define família como pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente mãe, pai e os filhos, pessoas do mesmo sangue. A versão online e atualizada do mesmo dicionário conceitua o termo como o pai, a mãe e os filhos, família numerosa, todas as pessoas do mesmo sangue, como filhos, irmãos, sobrinhos, etc. A Wikipédia, a enciclopédia colaborativa e livre, afirma que uma família tradicional é normalmente formada por um homem e uma mulher, unidos por matrimônio ou união de fato. Mais de 50 anos se passaram entre a produção da primeira e das outras duas definições. No mundo dos conceitos, pouco mudou, mas no mundo real, a família é o palco das transformações que a sociedade vive nas últimas décadas. Eu sou Aline Nunes e a família é o tema do Em Tese de hoje. A Mariana Correia de Azevedo decidiu estudar no mestrado em Sociologia esta instituição tão antiga, tão mutante e tão contemporânea que é a família. Também recebemos no estúdio do Em Tese para falar sobre este assunto a professora do setor de educação da UFPR, Maria Rita César. Ela é coordenadora do Laboratório de Investigação sobre Corpo, Gênero e Subjetividade na Educação. Sejam bem-vindas ao Em Tese. Obrigada, querida. Mariana, eu queria iniciar te perguntando, quando você está lá desenvolvendo a sua dissertação, você aponta o seu objeto de estudo como sendo a família careta. Que família é essa? Bom, primeiro quero agradecer, cordialmente a oportunidade de estar aqui. A gente sabe que tese não tem muita circulação, então acho que essa é uma oportunidade bem legal. E essa expressão objeto careta é porque, embora todas essas transformações estejam ocorrendo nas práticas, de como que as pessoas se organizam nos seus grupos familiares, você tem ainda, obviamente, um número bastante grande de pessoas que estão vivendo no esquema mais tradicional, mulher, homem, casados num legítimo matrimônio com seus filhos. Então, até é engraçado porque num GT que eu participei lá, no Fazendo Gênero, em 2009, se não me engano, o GT chamava Paternidades e Maternidades Não Hegemônicas. E o meu entrou e eu fui apresentar. E uma das debatedoras que estava lá comentou, nossa, Mariana, mas por que você está estudando um objeto tão careta? E é justamente com essa intenção que eu escolhi esse modelo mais tradicional, que eu chamo na dissertação de modelo hegemônico, para pensar como que, com todas essas mudanças em curso, que talvez a gente tenha mais tempo para falar depois, mas pílula anticoncepcional, democratização das relações de gênero e tal, esse modelo mais hegemônico, mais tradicional, está vivendo dentro, essas mudanças, porque de alguma forma isso também vai estar rebatendo nesses ambientes mais caretas, entre aspas. Agora, professora Maria Rita, a gente nota que não é só a família, não é só esta instituição que está se reformulando, Quais são as razões de tantas mudanças, de tantos acontecimentos? Bom, também quero agradecer o convite de participar desse debate. Bom, essas mudanças são mudanças institucionais. Então é isso mesmo que você cita, mudança da escola, mudança da família, a mudança no hospital, a mudança nas relações de trabalho. Então nós vivemos um momento importante de mudanças sociais, e talvez essa sensação de mudança e de modificação tenha ficado um pouco mais candente a partir do final da década de 70, com uma série de movimentos sociais que vão surgir nos anos 60, movimento pelos direitos civis, movimento das mulheres, o próprio feminismo, enfim, é uma série de movimentos sociais que surgem nos anos 60 e que se desenrolam a partir de então, sobretudo nos anos 70 e 80, e isso faz com que nós sintamos um pouco mais essa transformação das instituições. E também é importante dizer que
as transformações do mundo do trabalho também vão produzir transformações importantes dentro das instituições. Né? Então, isto é fato. Agora, Mariana, de que maneira que essas mudanças impactaram a família ao longo da história? Bom, se a gente for pensar de onde que vem essa definição de dicionário que você trouxe, né, Aline? A família nuclear moderna, ela tem uma data que é mais ou menos ali no século, né, fim do século XVIII, começo do século XIX, a gente pode dizer que é a família burguesa, né, que é um modelo de família que tem muito a ver com a ascensão da modernidade, que é um mundo onde você tem industrialização, onde você tem a urbanização. E tem muito a ver com a questão da literatura romântica, né? Então a gente vai pensar lá atrás, né? Eu não vou muito além disso na minha dissertação, porque não precisa, né? Se você vai discutir família moderna, você pensa esse modelo de uma família conjugal burguesa e você vê como ela está atrelada a essas noções de amor romântico que tem, né, o homem e a mulher como complementares, né? As metades da laranja, a tampa da panela, tal. E por um lado, né, isso rompeu com os padrões de aliança que você tinha antes, que eram casamentos muito mais em termos de questões econômicas, de subsistência e tal, e foi, obviamente, revolucionário no seu tempo. Mas, por outro lado, coloca de uma forma muito fixa e rígida a coisa de onde pertence, né, a mulher e de onde pertence o homem, né, que seria, né, a esfera pública, a esfera masculina, e a esfera privada seria a esfera feminina. E aí, com esses movimentos sociais todos, né, que a professora Maria Rita citou, nos anos 60 principalmente se eclode, né, movimentos feministas, um questionamento muito grande da rigidez desses papéis, né, porque você está falando de relações de poder aí, né? Então, poder fazer parte da esfera pública é poder partilhar de uma coisa que é o poder. E aí você tem toda essa discussão, esses debates, né, esses movimentos de mulheres, inclusive o ingresso das mulheres, né, o reingresso das mulheres no mercado de trabalho. E isso, obviamente, vai produzir um monte de mudanças em como que as pessoas organizam a sua vida, com seus filhos. A redução de número de filhos é uma coisa importante para a gente pensar na família mais contemporânea. Antigamente, as mulheres tinham lá 13, 10 filhos, né, mais, menos, enfim, dependendo do lugar, dependendo da sua posição, se eram mulheres urbanas ou rurais e tal. Mas, hoje em dia, dificilmente você vê um quadro assim em famílias de classe média, né? Então, essa redução do número de filhos, reingresso das mulheres no mundo do trabalho, uma renegociação dessas relações de poder, o que mulher pode, o que homem pode, acho que vão produzindo várias dessas mudanças assim. Acho que daria para citar isso como as principais fontes, né, de transformação aí desse modelo nuclear burguês, que é a família, né, da mulher e do homem bem bonitinhos nos seus lugares, né, cada um cuidando, né, daquilo que lhe competia, e da família mais contemporânea hoje, né, onde você tem uma mudança aí substantiva na forma de experimentar essas relações, né. Professora Maria Rita, é possível dizer que geração pós geração isso tem mudado dentro das famílias? O papel da mulher tem se tornado cada vez maior ou diferente daquele que era antes? Eu acho que sim, eu acho que as pesquisas também vão mostrando como esse papel da mulher vai se transformando dentro da sociedade de modo geral, dentro das instituições de modo geral, e como é que isso vai produzindo novos tipos de relações, né? Então, por exemplo, né, como foi citado, a questão do próprio movimento feminista, que vai trazendo um conjunto de questionamentos sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o papel da mulher nas instituições, pensando este papel também em relação ao mundo privado, ao mundo da família. Então, isso vai se transformando de maneira muito forte, né? E, atualmente, né, no mundo mais contemporâneo, numa sociedade mais contemporânea, a gente pode observar transformações muito mais profundas, né? A própria transformação mais profunda no sentido de família, porque o próprio sentido de família ele está ligado a uma denominação que é jurídica, né? Então, hoje as lutas dizem respeito a essa juridificação em relação ao próprio conceito de família e como é que esse conceito ele não dá conta dos arranjos pensados no mundo contemporâneo. Mariana, você decidiu estudar duas famílias tradicionais, entrevistou todos os membros, os integrantes dessas famílias. O que você queria descobrir entrevistando essas pessoas?
Bom, a minha abordagem, né, por ser um objeto que é família, né, você não consegue fazer uma observação participante ou uma etnografia, né, você não consegue pensar em, olha, vou pegar minhas coisinhas, minha barraquinha e vou morar aqui com vocês, né. Então, a metodologia do trabalho foi essa, né, com base nas entrevistas. E aí, a minha intenção inicial, os objetivos do trabalho eram descobrir de fato como que se colocam, né, que representações de gênero existem nessa família, o que essas pessoas pensam em termos de qual é o papel de uma mulher, qual é o papel de um homem e como que na prática elas colocam isso, né, como uma categoria de ação, digamos assim, como que pais dos seus filhos se relacionam, né, nos anos 2000, como é que essas relações elas estão, se transformaram ou não as relações, né, de autoridade, vamos pensar assim. E principalmente a minha ideia, né, de ter essas entrevistas com todos os membros dessas duas famílias, né, de camadas médias, aí, né, que é o recorte que eu faço na dissertação, era pensar através de uma perspectiva que é de gênero, né, em primeiro lugar, mas a partir da ideia de diferenciação da experiência familiar. Então, como uma mesma situação, como a perda da virgindade de uma das meninas da família, uma das filhas, ou como uma situação muito trivial, como, né, a limpeza da casa, guardar o sapato depois que chega em casa, dormir e tal. com o namorado. Dormir com o namorado, enfim, ou outras coisas, algumas coisas mais, né, complicadas, algumas um pouco mais triviais, mas como que isso se coloca de uma forma muito diferenciada para cada uma das pessoas, né? Porque a forma como eu experimento a minha subjetividade, a minha identidade, a minha posição dentro da família como um todo vai variar de acordo com principalmente essas duas categorias, né? Gênero e geração, né? Se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou um adulto ou se eu sou um jovem. Nós já voltamos a falar sobre o trabalho científico da Mariana, que estudou a família contemporânea, e isso porque o Em Tese também mostra os resultados de pesquisas curiosas realizadas em várias partes do mundo. Cientistas comprovam. A sua avó estava certa. O amor realmente deixa a refeição mais gostosa. É que os pesquisadores da Universidade Maryland concluíram que boas intenções podem diminuir a dor, aumentar o prazer e também melhorar o sabor. Eles distribuíram caixas de doces para mais de 80 voluntários divididos em 2 grupos. Um deles também recebeu um recado gentil e o outro uma mensagem grosseira. Adivinha quem gostou mais dos doces? Pois é, o recado amoroso fez toda a diferença. Cientistas da Universidade Emory concluíram que os cães possuem sentimentos similares ao de uma criança. Segundo o estudo, o cheiro de comida ou a visita dos donos, por exemplo, ativam uma parte específica do cérebro canino. É a mesma área que nós humanos desenvolvemos quando estamos prestes a fazer algo que gostamos. No próximo bloco, nós voltamos a falar sobre as transformações da família contemporânea brasileira. Voltamos já. A editora UFPR acaba de lançar a única tradução para o português do clássico A Anatomia da Melancolia, as milhares de páginas que compõem a obra, publicada pela primeira vez em 1621, foram traduzidas por um professor aqui da universidade. 4 volumes, um total de 2.123 páginas. Essa é a extensão da obra A Anatomia da Melancolia, escrita no século XVII pelo inglês Robert Burton. A tradução do material foi feita pelo professor da UFPR, Guilherme Contígio. A dificuldade principal é que é uma obra que não tem uma língua só, ela tem 2. Ela é em latim e inglês. Então, como traduzir uma coisa que não está numa língua só? Então, para mim, o recurso era... Eu tinha que traduzir do inglês e, sabendo que o nosso público, como o público inglês atual, não lê latim, eu tinha que traduzir do latim também. Então, traduzia as 2 coisas. Mas eu fiz de tudo para preservar o que havia de latim, e não apagar isso da obra, eu deixo os trechos em latim e traduzo entre colchetes para a pessoa poder ver que aqueles trechos no original não eram na língua mãe do autor também. Outros 2 problemas grandes é que, como ela é uma obra literária, mas ao mesmo tempo erudita, tem
mais de 2.000 notas de rodapé do próprio autor. Então, a leitura era muito cortada para ver as notas. As notas muitas vezes são trechos em latim daquilo que ele está escrevendo, ele mesmo está traduzindo para o inglês. Então, eu tinha que ficar o tempo inteiro ali confrontando essas notas. Isso era muito cansativo, fazer o tempo inteiro esse contraste. E a terceira coisa que eu acho que foi muito difícil é o estilo do Burton. Ele tem um estilo muito próprio e que eu acho que é o que faz a obra ser interessante ainda hoje, para além dos estudos. Ela é uma obra literária que é acadêmica, mas ela tem um valor literário para o inglês, como os sermões do Vieira têm para o português. Burton dialoga com diversos autores ao longo da obra, cita e parafraseia em latim, além de falar sobre pinturas. Tudo para descrever as causas, a cura e os tipos de melancolia. Embora seja desconhecida do grande público brasileiro, a obra é um ícone da literatura mundial. Possibilitar o acesso à anatomia da melancolia foi um dos motivos para a realização do trabalho. Qualquer cultura ocidental tem interesse nas Metamorfoses ou na Anatomia da Melancolia. São duas obras de base, assim. A Anatomia da Melancolia é como se fosse o texto total sobre melancolia. Você não vai ler nenhum livro a respeito de melancolia que não passe pelo Burton. Não tem como não passar. Ele é a obra mais importante do assunto da história da humanidade. Apesar de recente, o livro já tem despertado interesse Brasil afora, e isso pode fazer com que seja lançado em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. O que tem me interessado no Burton é que as respostas não têm vindo de um campo só. Como ele é um livro que interessa a vários campos de estudo, eu já vi pessoas da filosofia, da psicanálise, das letras, fazendo comentários. Você encontra os volumes de Anatomia da Melancolia no site da editora UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. O Em Tese de hoje fala sobre as mudanças da família contemporânea, que foi o tema da dissertação de mestrado da Mariana Correia de Azevedo. No trabalho, a pesquisadora estudou duas famílias contemporâneas, entre aspas, tradicionais, formadas por mãe, pai e filhos. Quem também conversa hoje com a gente sobre este tema é a professora do setor de educação aqui da UFPR e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero, Maria Rita César. Bom, Mariana, você entrevistou essas duas famílias e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você descobriu, principalmente no que se refere a crises entre esses casais. Legal. Então, na verdade, como o meu olhar era um olhar sobre um modelo normativo, digamos assim, eu tinha que até dar uma cutucada nas pessoas para confrontá-las, né, com essa questão de que a crise, ela, na verdade, ela está ali presente o tempo inteiro, só que você está administrando ela para manter um casamento. Que no caso, né, essas duas famílias têm um casamento de quase 3 décadas, né, quase 30 anos, óbvio, né, que em 30 anos tem muito conflito que foi resolvido e no sentido de continuar a sua manutenção. Então, em uma das famílias é que surge de uma forma mais clara isso que eu até vou chamar no subcapítulo correspondente de fase negra, que foi uma questão encadeada porque a mulher, né, a esposa, a mulher, mãe ali, ela estava passando por um momento de autodescoberta, ela entrou numa faculdade, fez um curso superior um pouco mais velha, depois que já tinha uma filha adolescente e tal, e começou a descobrir um monte de coisas, fazer um monte de coisas, estava feliz da vida, com a autoestima lá em cima, e em contraposição o marido, né, isso é bem psicanalítico até pensar sobre isso, né, como que quando um está muito bem, o outro começa a capengar, porque essa dinâmica da subjetividade, né, está sempre em desequilíbrio, assim. Então, o marido começou a fazer um processo inverso, né? Começou a beber, daí estava cuidando de um pequeno negócio, a coisa começou a degringolar, tal. E isso começou a gerar uma coisa que é o choque de interesses, né? E quando a gente vê até na literatura sobre família de uma perspectiva sociológica, antropológica e tal, você sempre pensa, né, que assim, são dois indivíduos, um casal, né? E eles têm interesses que são diferentes. Porém, esses interesses não podem se chocar tanto a nível de romper, né, com esse vínculo. E é o que estava acontecendo nesse momento específico dessa família que eu pesquisei.
Então, na verdade, ela conta retroativamente, né, que tinha sido uma coisa que na data da entrevista tinha acontecido já havia vários anos, mas essa situação dela tá com tudo e do marido tá degringolando, indo para bebida, e aí isso também já ativou na ideia dessa esposa. Ela lembrou que o pai dela também bebia, então isso já gerou, meu Deus, eu não vou de jeito nenhum continuar casada com um homem que bebe e tal, vou me separar agora tal. E aí a coisa foi tomando proporções no nível que daí quase se separaram, né? Então o divórcio vem muito em função de uma questão de gênero fundamental, né, que é muito comum que as mulheres acompanhem os seus maridos no trabalho, num outro estado, numa outra cidade, e façam esse papel, né, de dar o suporte. Porém, para um homem isso é mais difícil, mais complicado, porque ele não está acostumado a se colocar em termos de identidade como alguém que está um pouquinho mais atrás, né? E aí isso acabou gerando uma tensão, um conflito, a possibilidade de rolar um divórcio. Acho que tem até uma situação que ela acusa que diz que vai sair de casa, para casa de uma amiga e tal, mas aí conseguem dar a volta por cima, né? O marido vai para o hospital, faz uma rápida reabilitação lá, também não era nenhuma situação de alcoolismo explícita, assim, e aí eles conseguem tocar a bola para frente, né? Mas nesse caso é interessante pensar como a possibilidade do divórcio vem porque a mulher estava se autorrealizando, né? E trabalhando em termos, né, da sua própria identidade, do seu próprio trabalho. Professora Maria Rita, aqui a gente está falando de uma família tradicional, né? Sim. Mas hoje em dia a gente tem vários tipos de família, digamos assim, famílias formadas por casais do mesmo sexo, por mães solteiras, pais solteiros, avós que criam os netos. Como que os papéis são negociados nessas novas famílias? Sim. Bom, o trabalho da Mariana, né, a dissertação da Mariana é uma dissertação que vai mostrar justamente esse modelo familiar que ficou consagrado como a família heteronormativa, né, que é a família heterossexual, e essa família que foi organizada, como bem explicou a Mariana no início da fala dela, no bloco passado, como é que essa família se organiza a partir de condições necessárias lá no século XIX. Enfim, família é uma invenção. Se família, como família é uma invenção, a família, dessa forma como ela se organizou, ela também pode desaparecer, né? E a maioria das pesquisas sobre família hoje estão tratando desse novo modelo familiar. Então, é isso que tem interessado muito aos estudos de gênero, de sexualidade no Brasil e no mundo, para pensar o que significam essas novas, como elas se significam, essas novas famílias, ou, enfim, se elas são novas realmente, né? Então, essa questão hoje é uma questão fundamental. O trabalho da Mariana nos mostra um modelo que está em crise, né? Um modelo que está em crise. E as pesquisas outras vão mostrando novos modelos familiares, inclusive pensando que essas subjetividades envolvidas também não estão restritas ao modelo da heterossexualidade. Então, nesses rearranjos ou nessas chamadas novas famílias, é isso, né? Esses novos modelos de pessoas solteiras, com filhos, pessoas do mesmo sexo, com filho ou sem filho, casais heterossexuais sem filhos. Então, enfim, esses arranjos, eu gosto de chamar mais de arranjos do que de modelos, porque são arranjos afetivos, enfim, né? São arranjos em que as pessoas se organizam em torno da afetividade para se constituir em família. Eu acredito que fica bem evidente essa fragilidade, né, Mariana, quando você apresenta a questão do trabalho, a divisão do trabalho doméstico entre essas pessoas. Eu queria que você contasse um pouco como isso acaba revelando os papéis que cada um assume e principalmente os gêneros, né, a questão do gênero, que papel é dedicado a cada gênero. A mulher competia esse trabalho que era o trabalho privado e doméstico, né? E isso eu percebi como realmente o núcleo duro, né, tanto a maternidade quanto a questão do trabalho doméstico, como o núcleo duro de uma dominação masculina mais presente na vida das pessoas, mesmo que a gente esteja em 2013, hoje, tecnicamente, né, já faz décadas e décadas que os movimentos feministas vieram a denunciar, né, essa questão de que
essa hierarquia é muito rígida, isso deveria ser transformado. Então, no campo, isso aparece, né, nas duas famílias como uma coisa assim, absolutamente inquestionável, não tem o que questionar. É da mulher, é da mãe e ponto, né? E na relação com o marido, com os homens, né, no caso, isso varia até um pouquinho, agora pensando bem, né, se a gente for pensar aí nos dois ambientes. Num deles, né, numa das famílias que eu pesquisei, o marido era mais proativo, ele gostava mais de fazer, ele falava, ai que saco, sábado eu quero jogar futebol, mas a minha mulher vai limpar a casa, e daí eu me sinto mal de não limpar a casa com ela, vou fazer faxina também. No outro caso, como a mulher trabalhava só em casa, né, entre aspas, aí o marido também se achava no direito de que não deveria fazer, né? Então, acho que varia, assim, de ambiente para ambiente. E na relação com os filhos, né, uma coisa que apareceu nos dois lugares, que é bem engraçada essa frase até, você pensa que mora em hotel? Você está pensando que mora em hotel? Porque os filhos realmente não faziam grandes coisas, assim, né? Então, tem até uma situação ali que é, eu faço um pouco de vez em quando, na verdade, né? Eu uma ajudo. citação de umas 10 linhas, assim, no qual até no final ele admite. Na verdade eu não faço nada, minha mãe que faz tudo, né? E aos pouquinhos vai dosando isso. Então, acho que assim, a principal característica, né, que a gente pode perceber é que ainda é uma coisa muito naturalizada, né? Com essa ideia de que, eu ajudo às vezes a minha mãe. Então, quando eu digo eu ajudo às vezes a fazer uma outra coisa, como lavar louça, lavar roupa, e eu até falo na dissertação, né? Ambientes úmidos nem pense, né? Geralmente são o quarto ali, a roupa, né? Guardar e tal. Cama. Mas a cozinha e o banheiro, quem vai limpar é a mulher ou, né, de repente, uma empregada doméstica. Então, essa ideia do eu ajudo de vez em quando mostra o quanto isso ainda é super naturalizado, né? E aí é engraçado você pensar que pessoas, assim, mulheres acadêmicas, universitárias, empresárias, inteligentíssimas, pessoas, né, que têm tudo para romper com esse padrão, no fundo levantam, né, domingo depois do almoço em família e vão lavar a louça, e a gente acaba mantendo, ainda de uma maneira muito invisível, essa divisão do trabalho muito hierárquica, né, de que mulher mesmo que tem que limpar, mulher mesmo que tem que fazer, e isso não tem nada a ver, né, os homens não têm nada a ver com isso. Então, a gente vê um pouco a transformação, mas muito ainda de manutenção no trabalho de campo, né? Bom, Mariana, para finalizar, você escolheu estudar a família tradicional não por acaso e você queria dar conta de alguns questionamentos. Você conseguiu? Eu acho que sim, né? O ponto de partida era pensar essa questão da diferenciação da experiência, de uma perspectiva de gênero e geração, e deu para dar conta do recado. Fiquei satisfeita assim, com as respostas que eu tive, né? Que no campo são sempre muito, muito ricas, né? Bom, Mariana, professora Maria Rita, eu agradeço a participação de vocês na Em Tese de hoje. Obrigada, Lili. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Nessa semana, o Em Tese falou sobre a família e sobre a dissertação de mestrado da Mariana Corrêa de Azevedo, que pesquisou as transformações da família brasileira contemporânea. Quem quiser saber mais sobre o trabalho, encontra a versão completa no banco de teses da UFPR. O endereço aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui, mas no nosso site você pode rever este e outros programas. A gente se vê novamente na semana que vem. Eu espero vocês até lá.